Filipenses capítulo 1, versículo 21. O capítulo 1, eu expliquei que é uma ênfase que Paulo dá acerca de Cristo. Ele diz: Cristo, o viver para mim é Cristo. Então eu expliquei isso bastante nas aulas passadas e disse que Cristo para ele era o viver, era a razão do existir do apóstolo Paulo. Ele diz: para mim o viver é Cristo Jesus. Mas Paulo já estava preso, nós não sabemos aonde ele estava preso, qual era o local. Ele estava preso e estava prestes a ser decapitado. Então ele já estava vislumbrando de uma certa distância, ele já estava vislumbrando a morte aproximando dele. Então ele diz: olha, para mim o viver é Cristo. Aí ele diz: o morrer é lucro. Ele tinha uma visão madura da vida, mas também ele tinha uma visão madura da morte. Ele diz: olha, para mim o viver é Cristo. Isso é uma razão de existir. Mas ele sabia que o existir não se findava com a morte. Ele dizia: mas o morrer para mim é lucro. Mas ele diz: olha, eu quero. Mas ele expõe ali uma ambivalência que ele tinha. Ele diz: olha, eu quero estar com Cristo, mas eu também quero estar com vocês. E ele diz: eu quero estar com vocês porque é importante a minha presença entre vocês, mas eu prefiro estar com Cristo. Aí ele faz um comparativo. Ele diz: o que é incomparavelmente melhor. Ele diz: olha, viver é bom, mas viver com Cristo é incomparavelmente melhor. Ele abre um parênteses aqui, ele abre um leque para que se discuta a vida após a morte, para que se argumente acerca da vida após a morte. Que a morte não é o findar de todas as coisas, a morte não é o deixar de existir, a morte não é o extermínio da pessoa. A vida, ela continua após a morte. Como alguém disse uma vez, a morte, ela não mata ninguém, ela não tem o poder de matar ninguém. Lá em Corinto ele pergunta: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Então ela não vence. O fato da pessoa deixar de existir biologicamente não significa que a morte prevaleceu. Então, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? A pessoa não deixa de existir após a morte, ela apenas deixa de existir biologicamente. E Paulo então diz: eu prefiro estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Porém, Paulo diz: olha, mas mesmo tendo o desejo de partir e estar com Cristo, ele diz: eu quero ficar com vocês, eu preciso estar com vocês. Ele diz no versículo de número 23 em diante, ele diz assim: ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. E no versículo 24 ele diz: mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Ou seja, é uma linguagem que se usava na época, mas ele está dizendo: por vossa causa é necessário eu continuar vivo. Por vossa causa. Aqui está uma referência que Paulo faz acerca da importância da igreja. A igreja, ela tem que ter essa importância, mesmo ele vendo Cristo Jesus e vislumbrando a vida com Cristo, o deixar de sofrer, a ausência aí não teria mais o espinho na carne. Porque aqui o espinho ainda estava na carne, embora Paulo não cite, não faz referência a ele, o espinho ainda estava na carne, porque ele pediu 3 vezes e Deus disse não. Mas ele diz: olha, eu estou constrangido, eu quero estar com Cristo, mas eu também quero estar com vocês, mas por vossa causa é mais necessário. Então vem a importância que Paulo nos mostra, que o coexistir como irmãos é necessário, é importante. O vivermos como pessoas é importante. E ele então diz: eu quero estar com Cristo, mas quero estar com vocês também. E a partir do versículo de número 25, ele diz assim, foi onde nós paramos semana passada. Ele diz: e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o progresso e gozo da fé. Para o progresso e gozo da fé. O ministério pastoral de Paulo só tinha sentido porque ele tinha um alvo. O alvo era qual? Ele queria ver o crescimento das suas ovelhas em Cristo Jesus. Aqui está a referência de um líder que serve como líder e que serve como referência. Ele diz: para o progresso e gozo da fé. Vocês têm que crescerem espiritualmente. A vida com Cristo, ela exige crescimento. Ela não fica estagnada, ela não fica parada, ela não fica amortizada, ela cresce, há desenvolvimento, ao desabrochar, ao melhorar do ser humano. É aquilo que eu venho dizendo, batendo nessa tecla constantemente.
Filipenses aponta uma melhora para o ser humano. Filipenses mostra que existe melhoras para o ser humano, que o ser humano pode evoluir como pessoa. Ele pode evoluir espiritualmente, ele pode evoluir existencialmente, ele pode evoluir como cristão. Há uma proposta de melhora em Filipenses, e Paulo então diz, para o progresso e gozo na fé. Então tem que haver esse progresso, tem que haver essa evolução. Aí a partir do versículo 27, que foi o que nós ficamos de falar sobre isso hoje, a partir do versículo 27, ele diz assim: vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. O que é viver por modo digno do Evangelho de Cristo Jesus? Aqui cabe uma pergunta: o que significa viver por modo digno do Evangelho de Cristo Jesus? O que isso significa? Viver por modo digno do Evangelho não é aceitar um conjunto de doutrinas, não é aceitar como uma aceitação mental, um conjunto de regra de fé e de prática. Viver por modo digno do Evangelho tem a ver com aquilo que eu sou, com aquilo que você é, com aquilo que somos. Viver por modo digno tem a ver com aquilo que somos e não por aquilo que fazemos. Se você prestar atenção, Paulo está sempre batendo nessa tecla de modo indireto acerca daquilo que somos ou daquilo que devemos ser. Então você vai ver no versículo 27 que ele diz: vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Estáis firmes em um só espírito, em uma só alma, e lutando juntos pela fé evangélica. Essa tradução, lutando junto pela fé evangélica, ela não é a melhor tradução. Porque talvez abra um parênteses aí de que Paulo está propondo lutar pela religião evangélica, lutar pela igreja evangélica. Essa tradução não é a melhor. Na verdade, o que Paulo está dizendo é lutando pelo evangelho. Faz mais sentido no texto. Ele está dizendo lutando juntos pelo evangelho. Então ele está dizendo: olha, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho. O que é viver por modo digno do Evangelho? Não é a regra de fé e prática de uma denominação. Não é o praticar de uma religião, de uma denominação, de um conjunto de doutrinas. Viver acima de tudo por modo digno do Evangelho é quando Paulo diz assim: vocês têm que ter o mesmo espírito e uma só alma, e vocês têm que lutarem juntos. Aqui está o segredo de uma igreja sadia, de uma igreja equilibrada, aonde as pessoas têm uma só fé, onde as pessoas têm um só espírito, aonde as pessoas têm uma só alma. Isso é transformador. E é esse tipo de comportamento que a sociedade precisa e nós temos para oferecer. Não porque nós somos melhores, mas porque nós conhecemos esse texto aqui agora, a partir de agora. Nós conhecemos essa verdade aqui. E Paulo está dizendo para que vocês tenham um só espírito, para que vocês tenham uma só alma, para que vocês lutem juntos. Lutem juntos pelo Evangelho. As pessoas precisam é disso. Elas querem achar um lugar onde as pessoas as aceitem como são e elas se sintam inseridas, onde elas se sintam acolhidas, onde elas se sintam colocadas junto delas. Isso aqui é importante. Quando nós temos um só espírito, não é temos a mesma opinião. Paulo não diz onde vocês têm a mesma opinião. Nós temos o direito de termos opiniões diferentes, onde nós podemos divergir de opiniões. De opinião é diferente, mas o sentimento, a tratabilidade, o companheirismo, a amizade, ela tem que ser nivelada por esse viés, por essa linha. Onde há essa cadência, Paulo está dizendo: vocês têm que ter um só espírito.
Ele não está falando de corpo, espírito, alma e espírito, ele não está falando de dicotomia, tricotomia. Não vamos entrar nesse assunto porque ele não é a ênfase do texto aqui. Mas Paulo está dizendo, vocês têm que ter um só espírito. Se isso não fosse possível, Paulo não trataria desse assunto. Mas isso é possível. Por isso que Paulo tratou, e por Paulo tratar desse assunto é que ele é possível. Paulo está dizendo para que vocês tenham um só espírito, para que vocês tenham uma só alma, para que haja identificação, para que haja a mesma frequência. Isso é amizade. Aquelas pessoas que a gente escolhe como nossas melhores amigas, nossos melhores amigos, são aquelas pessoas que nós elegemos com o coração, são aquelas pessoas que nós temos uma só alma. E isso é interessante porque a Bíblia fala há amigos mais chegados do que irmãos. É possível esse ambiente onde haja saúde, onde há, mesmo tendo divergências de opiniões, aí se eu concordo com essa opinião, não concordo, beleza. Mas o reunir não é um peso. Mas o congregar não é um fardo. O estar juntos não é um problema. O estar juntos é bom. O estar juntos é gostoso. Eu fico ansioso. Por exemplo, aquele salmo que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não é isso que diz o salmo? Alegrei-me quando me disseram. A expressão em hebraico lá, alegrei-me, não é a palavra, a tradução lá melhor não é alegrei-me. A tradução melhor lá, o salmista está dizendo, senti uma euforia, uma ansiedade profunda. Eu quero ir na casa de Deus. Eu quero estar, quão bom estar unidos os irmãos. É isso aí. E Paulo está dizendo, olha, eu preciso que vocês tenham uma só alma. Por exemplo, você lê Colossenses capítulo 4, versículo 10 e versículo 11. Colossenses capítulo 4, versículo 10 e versículo 11. Eu vou ler para vocês, não precisa abrir. Colossenses capítulo 4, versículo 10 e versículo 11. Paulo fala de algumas pessoas. Colossenses capítulo 4, versículo 10 e versículo 11. Paulo diz assim: saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé. Vocês lembram que entre Paulo e Barnabé houve um problema? Por isso que Paulo chegou na cidade de Filipos, por causa de um problema com Barnabé, por causa de Marcos. Viu como é que a mente de Paulo mudou aqui no final de Colossenses? Por isso que Paulo chegou em Filipenses, por causa de um problema com Barnabé, por causa de Marcos. E essa referência aqui é para mostrar que não existia mais esse problema entre Paulo e Barnabé. Isso mostra que entre irmãos na fé existe sim problemas. E nós temos que saber tirar proveito desses problemas, não os fazendo crescer, mas ver a graça de Deus no problema e dizer onde abundou o pecado, superabundou a graça. E Paulo está dizendo, saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo. E agora Marcos era importante para Paulo, porque antes Marcos era um problema, e Paulo não queria levar Marcos. Ele não queria, por isso que ele teve uma desavença com Barnabé. Eu não quero levar Marcos, e Barnabé queria. Não quero, não vou, levo, não levo. Então você vai para um lado e eu vou para outro. Paulo estava indo para Gálatas, Sírio-Gálata. Aí quando aparece um jovem macedônio para Paulo, e ele diz assim, vem para cá e nos ajuda. E Paulo foi parar na cidade de Filipos. Agora Paulo já não está mais, Paulo estava preso, e ele escreve Filipenses e Colossenses. Aí ele cita Marcos, que já não era mais um problema no coração do apóstolo Paulo. Já não era mais um problema. E ele expõe isso para a igreja, ele diz, saúda-vos Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. Ele mudou o ponto de vista dele acerca de Marcos. E ele diz, e Jesus, não Jesus Salvador, não o Cristo, mas Jesus que era um homem, ele diz, e Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. E ele termina dizendo, eles têm sido o meu lenitivo. Eles têm sido o meu lenitivo. O que é lenitivo? Paulo só usa essa expressão para esses 4 amigos dele aí. Nenhuma outra vez ele repete essa expressão, ele só usa para eles. Eles têm sido o meu lenitivo.
Você já parou para prestar atenção nessa informação que Paulo dá aí? Você já parou para pensar o que significa lenitivo? Essa palavra significa conforto. Lá no judaísmo, uma prática judaica antiga, quando se morria uma pessoa, um ente querido, eles iam lá no túmulo e escreviam uma palavra de conforto para a família daquela pessoa. Já viu quando você vai no velório e você fala assim, os meus sentimentos? Isso é lenitivo. É uma forma de conforto. Ou seja, Paulo está dizendo, eu estou preso, por isso que ele diz, saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, junto comigo. Ele escolheu ir para a prisão junto com o apóstolo Paulo. Ele não tinha nenhum problema com a lei romana. Ele diz, eu quero ficar preso com Paulo. Ele está dizendo, ele escolheu ficar comigo na cadeia. Então ele está dizendo, saúda-vos Aristarco, Barnabé, primo de Marcos, primo de Barnabé. E ele diz, olha, eles são o meu lenitivo. Existe uma referência também que ele diz, lá no final, para que teve o problema, depois me traga os pergaminhos e também Marcos, porque ele é muito útil. Né? Alguma coisa aconteceu nesse intervalo aí. Que, no período. O importante é que na mente de Paulo mudou isso. Se acertaram. Né? Se acertaram. Como a gente não sabe, mas se acertaram. E Paulo diz, traga comigo os pergaminhos, a capa e Marcos, porque ele me é útil. Antes que aquilo que foi um problema, agora ele me é útil. E Paulo está dizendo, ele é o meu lenitivo. A igreja do amanhã, que vai ter significância ou significado na sociedade, é esta igreja que tem esta visão, cujos membros, eles têm essa visão de reino. Eles sabem da importância deles no reino de Deus. Eles sabem o papel que eles têm que exercerem no reino de Deus. Eles sabem quem são no reino de Deus. Eu não quero ser profeta, eu não quero ser apóstolo, eu não quero ser isso, eu não quero ser aquilo. Mas eu posso ser um lenitivo. Eu posso ser um conforto para alguém. Gente, nós ignoramos o poder que tem um aperto de mão. Nós ignoramos o poder que tem um simples abraço. Nós ignoramos isso. Há um tempo atrás eu recebi uma visita na minha casa de alguém que foi lá e disse assim, eu não vou entrar não, só vim aqui para te dar um abraço. Isso para mim foi importante. Eu me senti valorizado, valorado. Eu passei aqui só para te dar um abraço. A gente esquece da importância que isso tem. E a igreja que tiver essa visão, os membros que tiverem essa visão, que tiverem esse discernimento, eles vão fazer diferença. Eles vão fazer diferença. E Paulo está dizendo, olha, saúda-vos esses irmãos e eles são o meu lenitivo. E lá em Filipenses Paulo diz, tenhais um mesmo espírito, tenhais uma só alma e lutem juntos. É junto que se luta. Hoje é cada um por si e Deus para todos, não é isso? Cada um por si e Deus para todos. E como diz aquela música do Titãs, é cada um por si e Deus contra todos. Mas nós somos convidados para lutarmos juntos. É junto. Junto com. É ao lado de. É um do lado do outro. Nós somos chamados para lutarmos juntos. E Paulo diz para que lutem juntos com uma só alma, com um só espírito e lutem pelo Evangelho. Agora Filipenses no capítulo 2. Filipenses no capítulo 2. Este é para mim o capítulo mais significativo, ou um dos mais significativos do Novo Testamento. O grau de maturidade espiritual do apóstolo Paulo, a gente vê em Filipenses no capítulo 2. Não tem como você... Eu não sei o que acontece, que a gente lê Filipenses e isso passa batido muitas vezes. E Paulo, então, ele dá uma demonstração de maturidade aqui. Assim como ele falava do seu sofrimento lá em Corinto, afasta de mim esse espinho na carne, eu quero tirar esse espinho na carne, ele fala daquele problema ali. Agora Paulo, onde ele mostra o seu nível de visão de reino de Deus, ele tinha uma visão de reino de Deus e isso transpôs tudo que havia até então dito sobre Cristo Jesus e está no capítulo 2 de Filipenses. Então fica a dica aí, se você quer ser uma pessoa diferente,
Se você quer ser um cristão melhor, como cristão, como pessoa, você precisa estudar Filipenses no capítulo 2. Não pode faltar na sua leitura diária, na sua devocional diária. É estranho falar devocional, que parece que é uma coisa assim antiga, obsoleta, né? Mas aqueles ainda que se preocupam com essa prática da devocional diária, não pode faltar a leitura de Filipenses no capítulo 2. Porque aqui Paulo começa a desnudar o ser humano, dizendo, olha, existe uma coisa que se pode fazer, mas nós temos que seguir. Não é uma regra pela regra, mas existe um modo de vida que traz consigo um poder, e esse poder ele é sobrenatural. Ele é espiritual. Ele não é um fenômeno da natureza. Ele não é um fenômeno da natureza. Ele não é uma lei da física. Ele não é um argumento da filosofia. Ele é um fenômeno sobrenatural. Porém, ele não é fácil. O caminhar por ele não é simples. Não é fácil. Exige esforço. Por isso que ele diz, lutem juntos. É juntos que vocês vão conseguir chegar neste resultado aqui. Aí no capítulo 2 ele diz, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia e misericórdia, completai minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Ele está criando aqui uma linha onde todos têm que caminhar. Ele diz, penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma. Versículo 2 agora. Filipenses capítulo 2, versículo 2. Sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Não é a mesma opinião. Opinião, nós podemos ter opiniões divergentes. Opiniões, sim, elas podem divergir. Mas ele diz, se há espiritualidade em vocês, se vocês foram tocados pelo poder do Evangelho, por isso que ele diz, lutem pelo poder do Evangelho, lutem pelo Evangelho. Se o Evangelho pervadiu vocês, se vocês foram visitados pelo Evangelho, se vocês foram abduzidos pelo Evangelho, se vocês foram possuídos pelo Evangelho, então se há essa condição em vocês, demonstrem-na. Demonstre essa condição. De que forma? Se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito entre vocês e o Espírito Santo, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. De modo que penseis a mesma coisa. Não é ficar perguntando, você é calvinista ou arminiano? Você crê no batismo ou você não crê em línguas? Você é avivado ou você é tradicional reformado? Essas perguntas elas não têm que existir entre nós mais. Não é opinião. Nós podemos ter diferença de opinião, mas nós temos que ter o mesmo pensamento. Nosso pensamento tem que ir em uma direção. E eu vou mostrar para vocês aqui no texto que direção que ele está dizendo. Ele está dizendo, penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor. Tenhais o mesmo amor. Sejais unidos de alma. Sejais unidos de alma. Gente, as pessoas não procuram uma denominação, uma religião, porque elas querem conhecimento, elas querem serem aceitas. Conhecimento é depois. Ninguém procura uma igreja e fala assim, eu estou procurando uma igreja que eu quero um ensino reformado. Isso não existe. As pessoas querem serem aceitas. Ele está dizendo unidos de alma. Imagina um lugar onde é que as pessoas são unidas de alma. Isso aqui é existencial que Paulo está ensinando, dizendo unidos de alma. Isso atrai gente. Isso traz pessoas. Isso chama a atenção de pessoas. Unidos
de alma. E hoje nós vivemos numa sociedade particionada. Tem o grupo A, o grupo B, o grupo C e assim sucessivamente. Existem guetos, nós estamos vivendo a era das tribos, a era dos guetos. Estamos voltando para essa idade das trevas, onde as pessoas estão sendo particionadas. E Paulo está dizendo, sejais unidos de alma, umbilicados de alma, conectados. Hoje nós vivemos a era da conexão, né? Hoje cada propaganda que você vê, 10, 8, 9 é sobre conexão. Conexão de internet, conexão disso, conexão daquilo. Viver antenado, viver conectado. Nós vivemos essa era digital. O que não é ruim, é bom. Mas Paulo está dizendo conectados de alma. Conectados de alma. E onde nós estamos colocando a nossa alma? Come-te, regala-te, não tem esse texto lá no Novo Testamento? E Jesus disse, louco, essa noite pedirão a tua alma. Digo minha alma, come-te, regala-te. E ele diz, louco, essa noite te pedirão a sua alma. Porque a alma estava conectada naquilo que não deveria se conectar à alma. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Como é que a gente ama? É com a alma, gente. Não é pecado gostar de dinheiro. Não é pecado. O pecado é amar o dinheiro. Aonde estiver o vosso coração, aí está o quê? Aonde estiver o vosso coração, o que diz o texto? Lembra aí, Marinho, você que é a Bíblia. Aí estará o quê? O seu tesouro. Estará a vossa alma. A gente põe a alma naquilo que a gente ama. E Paulo está dizendo, olha, sejais unidos de alma. Tenham a alma nivelada. Amem a alma de vocês. Façam esse serviço à alma de vocês. E Paulo está dizendo aqui em Filipenses, dizendo, vocês sejam unidos de alma. E ele continua dizendo no versículo de número 2, tendo o mesmo sentimento, versículo 3, nada façais por partidarismo. Nessa época agora, a gente sabe o que é partidarismo. Só você ligar a televisão, você vê que existe, hoje política partiu o nosso país. Hoje existem extremos. Eu não quero entrar aqui no mérito da discussão de direita e esquerda ou de centro. Não quero entrar no mérito da discussão. Não quero estragar a nossa reunião discutindo isso. Mas a gente vê hoje que a sociedade está fracionada. Porque hoje as pessoas brigaram. Até vi um post essa semana, até cômica, dizendo a gente estava quase perdoando um ao outro, até que chegou o hino nacional nas escolas. É mais ou menos aí. Estava quase todo mundo ficando em paz de novo, até que entrou o hino nacional nas escolas. É mais ou menos por aí. Hoje qualquer coisa é motivo para discutir. Hoje qualquer coisa é motivo para brigar. Qualquer coisa é motivo. Gente, as pessoas romperam relações por causa de política. As pessoas rompem relações por causa de política. Pessoas rompem relações por causa de igreja. Quantas pessoas que não estão ofendidas em nossas famílias por causa de igreja? A pessoa vai para a igreja, ela muda. Não para melhor, ela muda para pior. Deixou de ser uma pessoa agradável, deixou de conversar com as pessoas, deixou de rir das coisas bobas da vida, deixou de rir daquelas piadas que os amigos contavam. Não, agora eu não rio mais, porque agora eu virei crente. Não, agora eu não brinco mais, não jogo bola mais, agora eu não faço isso mais, porque agora eu virei crente. Ficou uma pessoa chata, pedante, insuportável. E Paulo está dizendo, nada façais por partidarismo. Nada. Nada façais por partidarismo. Aquilo que separa pessoas não tem um aval divino. Aquilo que separa pessoas não tem a bênção de Deus. Aquilo que agrega pessoas, que traz pessoas, que une as almas das pessoas, que há essa conexão, isso tem a bênção de Deus. E Paulo está dizendo, nada façais por partidarismos. Em nossas igrejas acontece partidarismo. Eu não gosto de cântico, eu só gosto de hino. Não, eu não gosto de hino, eu só gosto de cântico. Não, eu não gosto de palma, eu gosto de levantar as mãos. Não, eu não gosto de levantar as mãos, só gosto de palma. E isso gerou
Isso gerou um certo tempo. Não foi, pastor Jaime? Gerou brigas. E Paulo está dizendo: nada façais por partidarismo. Nada. Porque vocês têm que serem unidos de alma. Isso não é um discurso, isso é fato. Nós temos que ser unidos de alma. Houve uma época em nossas igrejas que tinha até 2 cultos no domingo. Não porque a igreja estava cheia, porque já vi isso acontecer. Porque o primeiro culto era para quem só gostava de bateria, de palma, de pular e dançar. O segundo para quem era mais tradicional, que cantava seus hinos, etc. e tal. Isso foi segregando, isso foi separando pessoas. Religião separa pessoas. E Paulo está dizendo: nada façais por partidarismo. E ele continua dizendo: nada façais por partidarismo ou vã glória, para ser visto. Convém que ele cresça e eu diminua. Vanglória. Jactância. O que é jactância? É aquela pessoa que tem necessidade de ser vista. Que tem necessidade de ser. Eu preciso, gente, eu estou aqui, ó, eu existo. E Paulo está dizendo: nada por vanglória. Nada por vanglória. E ele continua: mas por humildade. Mas por humildade. Houve uma época, não agora, porque você vai nas livrarias, você só vê como ficar rico, como não ser pobre, como não ter doença, como não sei o que lá mais. Mas houve uma época, dos tempos atrás, que você ia numa livraria evangélica e estava lá assim: as bem-aventuranças. Você lia as bem-aventuranças de Martin Lloyd Jones. Era o primeiro livro que você via. Hoje você vai, você nem acha mais, tem gente que nem sabe quem que é isso. E Martin Lloyd Jones escreveu sobre o Sermão do Monte. E a primeira palavra de Jesus do Sermão do Monte foi: bem-aventurados os humildes. Por quê? Por quê? Por quê? Porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os humildes. E Martin Lloyd Jones diz que toda a sequência do Sermão do Monte tem como precursor ou precursora a humildade. Todo o Sermão do Monte só tem aquele escopo que tem, porque Jesus começou dizendo: bem-aventurados os humildes. Humus. Aqueles que fazem do seu coração um solo fértil. Humus. Que fazem do seu interior um solo fértil. Daí nasceu a palavra humus. Humus. O que é humo? É adubo. Fertilizante. Humus. Daí nasceu a palavra humor. Humor nasceu daí. De humus, de humildade. São aqueles que abrem, escancaram o seu ser interior e diz: planta, Deus. Germina aqui. Para que quando eu me humilhar, nasça em mim algo fruto de justiça. Por isso que ele diz aqui no capítulo 1, fruto de justiça. Dentro de mim tem que frutificar alimento para as pessoas. As pessoas têm que ver alimento em mim. Elas têm que ver resposta, elas têm que ver solução. Eu tenho que ser aquele elemento, graças a Deus, que quando eu chego, as pessoas falam: graças a Deus, o fulano chegou. É aquele elemento que ele modifica o ambiente onde ele está. E Paulo está dizendo com toda, não é pouca não, é toda humildade. Humildade. E o Sermão do Monte, que era o mais pregado, que foi o bambambam de um tempo atrás, que não se fala mais nele, o Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, Jesus diz: bem-aventurados os humildes de espírito, os humildes de alma, os humildes como ser, como pessoas, porque deles é o reino de Deus. Dos humildes é o reino de Deus. O reino de Deus é para os humildes. E o que significa humildade para Paulo? Mas por humildade, considerando cada um os outros superior a si mesmo. Considerando cada um superior a si mesmo. Isso é humildade. Isso é humildade.
Jesus, falando de João Batista, disse assim: ninguém é maior do que João. Lembra disso? Ninguém é maior do que João. Dos nascidos de mulher. Dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Mas aquele que é menor, o menor que se humilha, é maior do que João. Jesus disse isso. E agora Paulo começa a apresentar, é isso, semana que vem a gente começa a ver isso. Ele começa a apresentar o que é humildade. E ele diz: e Cristo Jesus, está aqui no capítulo 2, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, mas se esvaziou. Gente, isso na teologia é uma leitura gostosa. Esse se esvaziou. Essa expressão que Paulo usa aqui, se esvaziou, existem compêndios e compêndios de literatura, de escritos sobre essa questão de que ele se esvaziou. Imagina Cristo. Imagine Cristo. Cristo, nos céus, ele sempre existiu. É o Cristo do Salmo 24. Levantai, ó porta, as vossas cabeças para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte, forte e poderoso. É o Salmo 24. Eu gosto muito dessa tríade do Salmo 22, 23 e 24. Eu amo essa tríade, esse tripé. Porque o Salmo 22 é o salmo do grito, do abandono. Deus meu, por que me desamparaste? É o salmo do sentir abandonado. É o sentimento ruim, se sentir abandonado. Jesus se sentiu abandonado na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Aí vem o Salmo 23, que é o Salmo da ressurreição. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor é o meu pastor. É o Salmo que ele sai da cruz e ele ressuscita e vai aos céus. Aí o Salmo 24 vem com essa perspectiva dizendo: levantai, ó portas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso. Levantai, ó portas, para que entre esse rei. Essa mentalidade, essa cultura da época, essa cultura da época que o rei vitorioso, quando entrava, as portas das cidades abriam e as pessoas jogavam flores, as mulheres gritavam, cantavam para o rei forte e poderoso. Agora esse rei forte e poderoso se esvazia. Dá para imaginar um negócio desse? Se esvaziou. Esse rei forte e poderoso pisou no chão. Ele põe os pés no chão. Ele fede gente. Ele cheira gente. Ele toca em pessoas. Ele gospe. Ele põe o cuspe dele, passa na cara da pessoa e fala: vai lá e lava. É aquele que passa, é esse rei que passa. E tem um cego de beira de estrada, numa cidade chamada Jericó, e ele dizia: filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi. Aí um dos seguidores, porque isso é característica de seguidor de Cristo, né? Cala-te, rapaz. Você acha que Jesus vai dar ouvido para um cego de beira de estrada? Fique calado. E ele gritou mais e mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus para e faz uma pergunta: que queres que eu te faça? É esse rei que pergunta: o que queres que eu te faça? Eu quero ver. Eu quero enxergar. Então eu quero. Fica livre do teu mal. Ele se esvaziou. Ele se esvaziou. E Paulo está dizendo, com toda a humildade, considerando cada um superior a si mesmo. Cada um superior a si mesmo. Nós vivemos a época dos direitos humanos. Não aceite, você tem direito à lei, você tem que cobrar os seus direitos. Temos mesmo. No plano horizontal, tudo bem. Mas existe um modo de vida que ele não é horizontal. É vertical. É espiritual. Onde eu mostro o meu valor, te considerando superior a mim mesmo. Gente, isso é o que eu tenho sempre dito. Isso muda o mundo.
É essa visão que, se nós adotarmos, nós vamos fazer diferença na sociedade. E Paulo continua dizendo, no versículo de número 4, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Não vá querer pensar naquilo que te beneficia. Não tenha em mente aquilo que é propriamente seu. Não procure os seus próprios interesses. Mas seja alguém que pense no interesse do outro. Mas seja, se não também cada qual o que é dos outros. O outro também tem direito, junto comigo. Então nós lutamos. Isso é ter uma única alma. Uma única alma. É uma única alma. Aí ele começa a trazer à mente da igreja filipense o exemplo de Cristo Jesus. Ele está dizendo, o que eu estou dizendo para vocês, Cristo fez. Então é possível. Aí a partir do versículo de número 5, ele diz, aqui vem uma das coisas mais significativas ou significantes do Novo Testamento, particularmente falando. Mas eu acredito que você vai concordar comigo. Versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Isso aqui é a fina joia. Isso aqui é o sentido real do Evangelho, lutar pelo Evangelho. Ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. E qual foi o sentimento? Não é o estilo de vida de Jesus, da época. A barba grande, o cabelo, como a gente vê desenhado nos filmes e pintado por ele. Não é assim. Mas é o sentimento. Tende vós, essa é a doutrina que Deus aceita. Tende vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Aí ele diz no versículo 6, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Aí no versículo 7 ele diz, antes a si mesmo se esvaziou. Antes a si mesmo se esvaziou. Ele se esvaziou. Esse evangelho ninguém quer. Isso não é evangelho de grupo, de coletivo. Este é o evangelho de indivíduos. Não é de grupo. O grupo, ele quer prosperidade. O grupo quer vitória. O grupo quer amarrar. O grupo quer declarar. O grupo quer determinar. E etc. E vai. O grupo quer isso. Mas Paulo está dizendo, olha, tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Nós estamos dispostos a isso mesmo? Porque isso aqui é o fino do Evangelho. Semana que vem eu vou falar para vocês que ele se esvaziou tanto, mas tanto, mas tanto, que ele diz aqui, assumindo a forma de quê? Não. A forma de servo. E o que era servo? Escravo. Que era o doulos, o escravo. Que era aquele que servia, que era aquele que lavava os pés, que era aquele que era o empregado. Dá para você entender isso? Ele se esvazia. O Deus que era cantado, levantai ao porta as vossas cabeças para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. Esse Deus forte e poderoso assume a forma de servo. Olha o contrassenso. Olha o contrassenso. Você vê na mitologia grega, quando Zeus ia falar, até a deusa Íris passava e deixava aquele rastro de arco-íris. Por isso que tem o nome de arco-íris, por causa da deusa Íris, que quando ela passava, deixava ali
o sinal do arco-íris, então ela vinha trazer um sinal, um recado de Zeus. Então não era de qualquer jeito. Zeus falava, a íris passava e deixava aquele rastro de 7 cores, porque ele tinha um recado para dar, os homens tinham que ouvir. O Deus de Paulo não. Ele é o Todo-Poderoso, que passa pela vergonha e humilhação de na cruz ouvir dizer: desce daí, que aí creremos em você. Desce daí, que aí creremos em você. Sai daí. Sai daí. Aí Jesus disse: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele se esvaziou. O Evangelho é esse convite. Eu vou terminar dizendo isso. O Evangelho é este convite para o esvaziar, para tirar o ego, o id, o ego, o superego, o alter ego, seja lá que ego que for. Mas convém que ele cresça e eu diminua. Isso sim é Evangelho. Isso sim é Evangelho. O que se esvazia. É aquele que se esvazia, aquele que deixa de ser a pretensão de ser para ser servo. E semana que vem eu falarei mais sobre essa questão do que é ser servo, ao exemplo de Cristo Jesus. Quando Paulo escreve Romanos que é considerada uma das cartas mais profundas do apóstolo Paulo. E no primeiro versículo do capítulo 1, Paulo diz: Paulo, servo de Cristo Jesus. Paulo, servo de Cristo Jesus. Então, quando fala que ele teve uma não pequena discussão, não foi de sentimento, foi só de ideias. Né? Só de ideias. Mas o coração dele havia humildade. Havia esse solo fértil. Havia esse solo fértil. Ó, quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas, que anunciam o Evangelho. O nosso coração tem brotado o quê? Qual é o fruto que nós temos dado? Longe de vós toda raiz de amargura. Longe de vós todo sentimento de coisa ruim. Nós temos que apresentar o nosso coração como um solo fértil, com humildade, humus. Esse é o convite para você. Esse é o convite para mim. Esse é o convite para quem está nos assistindo agora pelo Facebook. Esse é o convite para pessoas. Para que se disponibilizem. Para que deixem de lado os medos, dizendo: eu quero ser. Antigamente uma música assim, né? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Faz da minha vida um vaso novo. Eu quero ser um vaso novo. Então, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Este é o Evangelho. O Evangelho que nos chama para sermos como Cristo. E Cristo nos ensinou que para sermos como Cristo é preciso se esvaziar. É preciso se esvaziar. Ele não quis ser chamado como Deus. Dá para você entender isso? Não dá. Não dá. Porque Deus no Velho Testamento, quando falava com Moisés, eles tinham medo de mencionar o nome de Deus. Moisés, quando foi falar com Deus, quando foi falar com Moisés foi falar com Deus, melhor direi, Deus disse para ele: tire as sandálias para falar comigo. Porque você não está falando com qualquer um. Tire as sandálias para falar comigo, porque você não está falando com qualquer um. Esse lugar aqui é santo. Tire a sandália para falar comigo. Esvazia. Quantos e quantos profetas o pastor está pregando domingo à noite sobre a questão da fé, de homens que foram reconhecidos pela fé que tiveram
E na fé que tiveram, eles tinham respeito e reverência para com Deus. Quantos? Abraão, com Moisés, etc. E tal. Moisés, que a Bíblia fala que nenhum homem se aproximou tanto de Deus como Moisés, que eles falavam face a face. E Deus disse: tira as sandálias para falar comigo. Agora Jesus, esse Deus, que também é o Deus do Velho Testamento, ele se esvazia para ser chamado de servo. Isso na teologia, isso é uma discussão que não tem fim. Porque não tem fim. Como que pode? Por isso que os estoicos não aceitavam isso, por isso que o gnosticismo não aceitava isso de forma nenhuma. Era inadmissível para o gnosticismo. Era inadmissível. Como é que vocês falam de um Deus que criou todas as coisas? Haja isso, haja aquilo, apenas com palavras. Haja isso, haja aquilo, etc e tal. A nuvem são poeira dos seus pés. Ele sabe a quantidade de gotas que cai de uma chuva. Ele chama todas as estrelas pelo nome sem faltar nenhuma. Ele chama, uns dizem que são anjos, outros dizem que são estrelas. Não interessa, mas ele chama. Todas pelo nome, sem faltar nenhuma. Conhece todos os animais, conheceu tudo, criou tudo. Sabe tudo. Ele se esvazia e assume a forma de servo. Isso é evangelho. O Deus que... Agora, se Deus fez isso, ele não quis ser igual a Deus, não quis ser chamado de Deus. O povo tinha medo, por isso que é o salmo, aquele salmo que eu citei, eu esqueci o salmo, tentando lembrar o salmo até agora, não lembro. Alegrei-me quando é o 124, né? O 20, qual que é que diz? 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se você prestar atenção, no Salmo 122 aparece o nome de Deus 4 vezes ali. Senhor aparece 4 vezes. Só que no hebraico não é Senhor que está lá. É Yahvé. Yahvé era o nome que o judeu tinha medo de pronunciar. E o salmista diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa de Yahvé. Por quê? Porque Yahvé era um nome que definia o caráter de Deus. Por isso que ele diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa de Yahvé, para glorificar o caráter de Deus. Isso para eles era importante. Eles iam ler a Torá, eles iam orar, eles não pronunciavam o nome de Deus. Eles tinham medo. Agora esse Deus, ele se esvazia e é chamado de servo. Contrassenso isso, né? Mas tá bom por hoje. Semana que vem a gente continua. O que nós aprendemos é que nós temos que nos esvaziar. O que nós aprendemos é que nós temos que deixar com que ele cresça e a gente diminua. Isso é necessário, isso é importante. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a colocar isso em prática, porque isso é um desafio. Isso é um desafio. Vamos colocar de pé e vamos orar.